Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aos nossos estudos. Hoje nós daremos início à terceira parte do Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 1º da Lei Divina ou Natural. E nesse capítulo nós vamos abordar os caracteres da lei natural, a origem e conhecimento da lei natural, o bem e o mal e a divisão da lei natural. Caracteres da lei natural. Questão 614. Kardec pergunta: que se deve entender por lei natural? E os espíritos respondem o seguinte: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, ela é a própria essência daquilo que Deus deseja para todos nós, né? Então, se nós nos pautarmos por todas as leis que Deus nos deixou, nós vamos ter cada vez mais felicidade. As nossas dificuldades maiores ou menores vencidas fazem com que nós nos aproximemos da integralidade do conhecimento em absorção da lei natural. Ou seja, a apreensão, essa retenção integral faz com que a gente tenha uma felicidade maior cada vez que a gente se integra mais a essa realidade. Questão 615. É eterna a lei de Deus? Os espíritos respondem o seguinte: eterna e imutável, como o próprio Deus. Ou seja, a lei de Deus, ela é diferente daquilo que a gente tem como concepção o espírito. O espírito, por exemplo, ele é imortal, mas ele não é eterno, né? Deus é eterno, né? Não teve início e não tem fim. O imortal não. Ele não tem fim, mas ele teve um início. Então, nesse caso, sempre desde que existiu Deus, ou seja, de todos, sempre a lei natural esteve em todas as coisas, em toda parte. Questão 616. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Será que um momento fala assim, olha, você pode fazer, depois fala assim, não, você não pode fazer? Aí ele diz o seguinte: Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. As de Deus essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então, Deus, nosso Pai, as leis dele, como o próprio nome diz, né, lei de Deus, são leis que se baseiam na imutabilidade, elas não se transformam, elas são sempre as mesmas. Então, a lei de amor, a lei da reencarnação, a lei do trabalho. Então, todas as situações que estão contidas nas leis de Deus são situações para todos sempre. Então, por exemplo, aquelas figuras que às vezes a gente já viu em algumas situações no passado, onde cogitava-se um céu de marasmo, né, onde a pessoa estivesse tocando harpa, ou então sem fazer nada, isso não é um céu, porque o trabalho é uma lei de Deus. E quanto mais os espíritos evoluem, mais eles desejam trabalhar, mais eles desejam serem fecundos, né? Darem à luz as suas criações, as suas obras, porque nós podemos produzir muitas coisas diferentes. E se nós entrarmos nessa harmonia universal com o nosso Pai, nós vamos estar naquele mesmo patamar no patamar não, no mesmo caminho que Jesus nos mostrou, que Jesus dizia, né? Assim, meu pai sempre trabalhou e eu também trabalho. Então, se Deus nunca parou de trabalhar, então nós também devemos fazer esse esforço para poder aprender a gostar daquilo que nos faz evoluir e crescer.
Então é uma bênção poder servir, uma bênção poder ser útil. Jesus muitas vezes falou, né? Se o sal for insípido, por que se há de salgar para nada mais presta? Então, quer dizer, se não tem alguma coisa que não tenha utilidade, alguma coisa que não tenha propósito, ela perde a natureza, ela perde o porquê, ela perde a motivação. Então a gente às vezes tem que sempre lembrar que a nossa vida, mesmo que ela seja finita na Terra, ela é imortal. Então nós estamos aqui, mas nós não somos daqui nem de lugar nenhum. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de um universo sem fim, onde existem bilhões de esferas diferentes, todas elas habitadas por seres que a gente nem imagina existir. E nós vamos passando por roupas diferentes, por formas diferentes, até que um dia nos estejamos em condições de estar próximos cada vez mais de Deus em evolução, em sabedoria e amor. Questão 617. As leis divinas, que é o que compreendem, que é que o compreendem no seu âmbito, concernem a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Então, só trata a respeito da situação moral, a lei de Deus? E assim, todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as da alma. Então, é que está explicando que toda lei natural, por exemplo, a lei da gravidade terrena, na Terra existe essa lei da gravitação. Então significa, se eu jogar uma pedra para cima, ela vai cair. Por quê? Porque assim, Deus, quando foi construir o nosso orbe, quando foi permitido que houvesse todas as situações da necessidade da gravidade e da habitação de todos nós, então foram criadas situações para que a gente pudesse habitar. Então, nosso corpo especificamente precisa de uma gravidade um pouco maior. Na Lua, por exemplo, a gravidade ela é bem menor. Em outros planetas também é totalmente diferente. E no livro Cartas de uma Morta, existem algumas passagens que falam a respeito de algumas humanidades diferentes, de outros orbes, e falam que, por exemplo, eles gravitam, semelhante ao que acontece conosco quando nós estamos no estado de espírito errante, ou seja, fora da matéria. Quando a gente está fora da matéria, nós volitamos, né? Ou seja, nós alcançamos os espaços através da força do pensamento. Então é como se fosse um super-homem, né? Pensa e voa, vai para um lado, vai para o outro, e na velocidade do pensamento está em algum outro lugar do globo instantaneamente. Então, essa força de locomoção através dos espaços, esse poder magnético de transposição de lugar, é uma das coisas que nós podemos utilizar como comparação, mas diferentemente do da Terra, onde os nossos corpos são mais grosseiros e as leis da matéria exigem de nós um pouco mais de dificuldade para nos locomover, tanto que nós precisamos de veículos para vencer as distâncias, acontece que em outros planos não necessariamente se segue o mesmo padrão, porque Deus é caprichoso em suas obras e cada um dos planetas existem leis naturais do planeta diferente. Então, por isso que está explicando. Especificamente as leis naturais também são leis de Deus, mas cada planeta tem uma lei natural diferente aplicada ao seu próprio orbe. Subpergunta A. Dado é ao homem aprofundar umas e outras, ele diz, mas uma única existência não lhe basta para isso. Isso é verdade, né? A gente consegue aprender tudo o que se há para aprender numa vida só? É impossível, não dá. E, por exemplo, as leis da matéria são adquiridas, são assimiladas ao longo de cada tempo que passa uma era, outra, há um acúmulo de conhecimento para que a gente possa evoluir e crescer. Tanto que, por exemplo, no momento onde nós não tínhamos ainda o controle da eletricidade, havia uma dificuldade muito grande para muitas coisas. Então, nós começamos primeiramente em situações mais mecânicas, né? Mesmo através do uso de madeira. O exemplo disso são os moinhos, né? Movimentados através da força da água, onde se há uma conversão
através de eixos, muitos que eram feitos de madeira e outras situações, e todas essas engrenagens eram de madeira. Depois foi passando para as situações de metal. Mais à frente houve a modificação através da introdução dos motores a combustão, a vapor, a combustão, e posteriormente a gente teve a questão da eletricidade propriamente, né? Tanto que a guerra das correntes, né, alternada e contínua, era uma situação bem interessante para quem quer estudar e fala muito a respeito dessa evolução que aconteceu no nosso planeta. Depois disso, a gente chegou na era da eletrônica através de muitos processos de transformação, até que nós chegamos nesse momento agora de fotônica, né? Nós temos as comunicações trazidas através de luz. Então, a luz faz essa comutação de dados à distância, onde permite que nós possamos, nesse momento, estarmos conversando todos numa rede confiável, onde permite que uma quantidade extremamente grande de dados possa transitar. E mais à frente nós chegaremos à computação quântica, né, que nós já estamos em vias de conseguir outra evolução. Já temos a inteligência artificial, né, conseguimos dar um pouco mais de cérebro à máquina. Então, todas essas evoluções que acontecem não aconteceram da noite para o dia, demanda certo tempo, certo esforço, demanda também compreensão dos processos e acúmulo de conhecimento. Conforme nós acumulamos o conhecimento, vai acontecendo essas mudanças maiores. Até porque também, para os espíritos nos trazerem algumas situações que acontecem lá e outras novas tecnologias, precisam de cérebros capazes para poder absorver o conhecimento vindo do plano espiritual. Do contrário, não há possibilidade de ancoragem de certos elementos. Mesmo que se trouxesse, ia ficar um pouco disperso, um pouco espalhado. Agora, para quem já está, vamos dizer assim, com um conhecimento um pouco mais profundo, fica mais fácil compreender. A distância não é tão grande para se vencer, por exemplo, para um espírito explicar, mesmo que ele esteja num patamar mais evoluído, porque essa pessoa já tem um conhecimento, de certa forma, notório. Então, isso permite que possa ter uma mudança maior. Aí ele continua dizendo, né, tem uma nota de Kardec que fala a respeito disso. Efetivamente, que são alguns anos para a aquisição de tudo o que precisa o ser, né, de que precisa o ser, a fim de considerar perfeito. Embora apenas se tenha em conta a distância que vai do selvagem ao homem civilizado, insuficiente seria para tanto a existência mais longa que se possa imaginar. Ainda com mais forte razão o será, quando curta, como é para a maior parte dos homens. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma, são as leis morais. Então, com o Espiritismo, hoje, nós temos capacidade de penetrar um pouco mais nessas leis que até então eram insondáveis para nós, porque esse conhecimento vem do plano espiritual, então não há possibilidade, a não ser que os espíritos expliquem como é regulada as relações entre os seres intangíveis, como funciona a vida no plano espiritual, como funciona a questão da forma que eles se comunicam, ao mesmo tempo a absorção de energia e todas as outras coisas precisam de forma de passar para nós, é uma forma, um meio de nos trazer. E é através da mediunidade, ou seja a pessoa vendo o espírito e ouvindo e captando tudo aquilo que ele passa, ou através da mediunidade de psicografia, como a do Chico e de outros médios psicógrafos, e assim ele vai entrando nos conhecimentos que são passados à medida que o homem tem capacidade de entendê-lo. E esses conhecimentos fazem com que ele entenda a respeito da vida moral. Por que eu tenho que ser bom? Por que eu preciso fazer o bem? Ou por que não é um bom negócio fazer o mal? Será que se eu só pensar no mal, tô errado? O que vai me prejudicar nisso? Então, todas essas situações, por exemplo, a pessoa não teria condições de entender. Por exemplo, se a casa chegasse e falasse assim, eu pensei de uma coisa ruim, tive um pensamento ruim em relação à pessoa que me fez um mal ou me causou uma certa contrariedade. Fiquei com raiva da pessoa
e desejei que ela tivesse algum problema. Falei assim, poxa, fez isso para mim. Quando eu penso dessa forma, o que aconteceu? O meu sentimento mudou, o meu pensamento é de vingança, eu não quero que ela fique bem, eu desejo que ela fique mal, e com certeza ficaria feliz se ela cair. Nesse mesmo momento, a gente sabe que pelas leis morais, nós nos afinizamos com aqueles que desejam também semelhantes empresas, ou seja, deseja também fazer o mal. Então, a pessoa vai se sintonizar com espíritos da mesma faixa vibratória que emanou o pensamento. E com certeza nós não desejamos que espíritos que desejam o mal estejam ao nosso lado. Mas para isso a gente tem que fazer um esforço para domar as nossas más inclinações e extirpar os maus pensamentos de nós. Porque, do contrário, sempre estará ao nosso lado tentando fazer com que a gente caia. Vai lá sim, vai a forra, não deixa barato não, faz alguma situação ruim, porque você não tem que ficar escutando isso não. Isso é frequente, eles vão falar através de você, vão dizer assim, vão se aproximar de você, falar de forma telepática, você só vai sentir todas as situações que são induzidas, mas se você tiver esse conhecimento de uma forma mais positiva, você vai falar assim, não, para poder segurar o seu ímpeto de cresce e os bons começam a estar mais em condições de estar mais próximo de você. Porque o bem, ele se aproxima sempre de nós. O problema é quando a gente não dá ouvido. Esse é o problema. Então, não é a questão se o bem está próximo ou ele está distante. Sempre todos os espíritos estão próximos de nós, os bons e os maus. Depende do quê? Da forma que nós sintonizamos, nós damos ouvido àquele que a gente deseja. É dessa forma. Os bons vêm sim, mas quando a gente deseja, é realmente o bem. 618. São as mesmas para todos os mundos, as leis divinas? E os espíritos respondem, a razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Então, é como eu tinha explicado, a lei da gravidade existe aqui. Por exemplo, existem certas matérias aqui. Outros planetas têm outras matérias totalmente diferentes, bastante diferentes. Então, se a gente imaginar que aqui tudo que tem na Terra é o que existe no universo, tudo tem que ser semelhante, nós vamos nos equivocar, porque existem muitas coisas que a gente nem imagina que exista e existe. Bom, vamos lá para respostas da vida, para a gente poder dar continuidade. Nós estamos aqui no capítulo 10, vivência. E o André diz o seguinte, habitualmente, perdemos tempo em desgosto inútil, quando nos achamos em antagonismo com alguém ou vice-versa. Isso é muito comum, né? A coisa mais comum que existe é a gente ter antagonista. Ou seja, pessoas que não pensam como a gente, pessoas que não sentem como nós. É o normal. Não vai ter jeito da gente poder fugir. Qualquer vida em sociedade vai te trazer seres antagônicos. Isso não é ruim. A única coisa é que tem choques necessários. Uma das leis da física é que sem atrito não há trabalho. Ou seja, não se movimenta nada, não se há nenhum progresso sem atrito. Vamos ver o que o André fala. Entretanto, vejamos. Os outros pensam segundo imaginam. Falam o que melhor lhes parece. Fazem o que lhes ocorre aos desejos. Abraçam o que lhes agrada. Adquirem o que estimam. Valorizam o que mais amam. Inclinam-se para aquilo que os atrai. Vivem com quem mais se afinam. Estão no caminho que escolheram. Acham sempre o que procuram. Não é verdade, né? Isso aí é todos nós. Mas ele está falando assim, olha só, veja todas essas situações e lembre-se que o outro sempre vai ter essa situação. É um pouco parecido com aquela situação, né, da pessoa chegar e tentar ajudar a cobra ou o escorpião. Você pode chegar e ajudá-lo? Pode, mas o que você vai fazer? Você vai ter que ter
as precauções necessárias, porque do contrário você recebe uma picada da cobra ou uma investida do escorpião. Ah, não quero matar o bichinho, tudo bem, mas você vai ter que saber manuseá-lo, manejar para você poder afastar de você. Isso, porém, não é novidade, porque todos nos padronizamos por diretrizes idênticas. Agimos como somos e reagimos, conforme a própria vontade, na condução de nossos impulsos. A novidade é reconhecer que os outros e nós teremos inevitavelmente aquilo que fizermos. A abração a certeza disso vale, acima de tudo, auxiliarmos-nos reciprocamente, sem queixas uns dos outros, de vez que nenhum de nós consegue aperfeiçoamento próprio, senão à custa de numerosas experiências. Às vezes a outra pessoa é amarga, é difícil, e você vai ter que seguir em frente e ajudar da forma que for possível ou que você der conta. Às vezes nós não estamos fortes o suficiente para poder dar situações melhores. Mas é como ele falou, a gente faz aquilo que nós queremos, da forma que nós desejamos. E mais à frente a gente pode compreender que o quê? Todas as situações possíveis são de acordo com a nossa natureza. Se a gente deseja evoluir, crescer, a gente tem que fazer o esforço para poder mudar. Porque nós não vamos mudar a não ser se a gente quiser. Porque se eu não quiser, não vou mudar. Se eu chegar e não desejar um dia, falar assim, olha, sabe uma coisa, eu preciso ser um pouco mais tolerante. Eu preciso ter uma capacidade de aguentar um pouco mais situações difíceis. Porque essas resistências morais, elas nos custam esforço. Às vezes nos custam lágrimas. Às vezes nos custam muitas situações de dissabor. Às vezes renúncia. Então, todas essas situações de dificuldade têm um propósito de crescimento moral. Para levantar um fardo moral, demanda capacidade moral adquirida. Se eu não tenho moral para poder sustentar, para suportar determinados pesos, eu não vou conseguir. Para perdoar, preciso compreender toda a dinâmica do perdão, entender que tem um processo de evolução que acontece para todos os seres e às vezes determinadas pessoas têm uma capacidade maior ou menor de perdoar, têm uma capacidade maior ou menor de ter paciência, uma capacidade maior ou menor de abnegação, uma capacidade também totalmente diferente de generosidade. Ou às vezes a pessoa é muito egoísta, ou às vezes é mais interesseira, e assim por diante, todas as situações diferentes possíveis têm gradações. É muito interessante a gente lembrar disso, que são gradações. Então, as nossas conquistas são mediante esforços reiterados durante vidas sucessivas. Para nós estarmos nesse estado, custou milhares de existências. Milhares. Nós estamos aqui. Os nossos esforços mais intensos para a gente domar pode surtir um efeito muito positivo. E quando a vida nos oferece ocasiões de dores muito intensas, é para que a gente possa se transformar mais rápido. A gente desejou, falou assim, não, por favor, me dá essa dor aqui, porque eu preciso me transformar mais rápido, porque eu marquei passo durante várias vidas. Por favor, me dá essa dor. E aí você pede determinada dor, dificuldade, e a dor e essa dificuldade vai fazer você olhar para a vida diferente. O seu filtro vai ser outro. É como se você tivesse limpado as janelas da alma e você enxerga tudo claro. Você vê tudo aquilo que você não via antes e percebe coisas que até então ficavam mudas para todos nós. E ele continua dizendo, né? Alcançando a novidade é assim, alcançando a certeza disso, vai, acima de tudo, auxiliarmos-nos reciprocamente sem queixas uns dos outros, de vez que nenhum de nós consegue aperfeiçoamento próprio, senão à custa de numerosas experiências. À frente da realidade, vivamos com as lições, nossas lições, mantendo a consciência em paz e deixamos aos outros o seu próprio dom de aprender e de viver. Isso é muito interessante e é muito difícil de fazer. Porque, assim, a gente costuma importar muito frequentemente as dificuldades dos outros e os infernos alheios, né?
Porque vamos lembrar que Jesus disse, né, procurar isso, o céu e o inferno, não encontrar isso, porque o céu e o inferno está dentro de vós. Se o céu e o inferno não está circunscrito num espaço físico determinado, se ele está dentro do nosso coração, se ele está dentro da nossa alma, significa que eu tenho estados infernais e estados celestiais. Enquanto ainda não adquiri condições de permanência em estados celestiais somente. Então, essas alternâncias, essa dualidade entre céu e inferno íntimo é nossa. E essa dificuldade pode ser maior ou menor para um. Uma das coisas muito importantes é de conseguir ver as coisas como são. Se a gente ver as pessoas como são, significa, eu vou ver essa pessoa. Se eu sei que essa pessoa, por exemplo, tem um quê de falsidade porque eu já tive comprovações, não vai ser eu que vou mudar essa pessoa, mas eu entendo o estado que ela está. Não posso esperar coisas diferentes, a não ser que ela me demonstre. Mas eu respeito a individualidade, não, vamos dizer assim, lamento e nem acuso. Sigo em frente no meu propósito de viver e de servir. Esse é o nosso objetivo. Não é que normalmente acontece. Normalmente nós acabamos ficando com raiva, entramos numa sintonia negativa, desejamos o mal, assim, espero que quebre a perna mesmo. Então a gente tem essas situações ruins ainda conosco. E a gente precisa dessa transformação. O Emmanuel diz que os santos e os heróis não estão na Terra. Significa que a gente tem que fazer muita coisa ainda para melhorar. E essa dificuldade nossa deve ser domada, né? Então, para a gente domar essas más inclinações, para a gente transformar o monstrinho que a gente ainda tem, demora tempo. Então, a gente vai olhar as pessoas assim, né? Essa pessoa é dessa forma. Se é dessa forma, não tem problema. Eu vou amar do ponto de vista que Jesus nos trouxe. É o quê? Respeitar ele na condição dele, orar por ele, não desejar o mal, fazer todo o bem possível que estiver ao seu alcance e não se prejudicar. Se um cachorro estivesse com a pata machucada, você querendo ajudá-lo, você ia compreender que ele está machucado e que se você tocar na ferida dele, ele vai morder. O que que você faz? Ou você faz com que o bichinho fique com um cone, ou você vai chegar e fazer alguma coisa para poder proteger a sua mão, uma espécie de luva grossa, para que você não sofra, né, não seja infligido a você um ataque e você possa se machucar. Então você vai ter as prevenções necessárias. O nosso convívio com os outros é da mesma forma, entendendo as naturezas diferentes de cada um, respeitando o espaço de cada um, você vai de acordo com aquilo que é possível. Então, para a gente poder viver e saber que ter essa consciência mais pacífica demanda pontos de vistas melhores e compreensão do outro como ele é, e não como a gente espera que ele seja. Porque vamos lembrar, nós não vamos mudar ninguém. A única pessoa que a gente pode mudar somos nós mesmos. E ainda com muita dificuldade. É verdade? Então, pessoal, por enquanto é só.